Obrigada, meninos. Eu amo esses meninos. Ixi, eu amo ficar aí, nesse lugar. Quem gosta desses meninos do louvor? Eles são bênção. Já já eles voltam, amém? Gente, vamos lá. Para a nossa última... Quem gostou dessa série, gente? Quem gostou dessa série? Essa série foi forte, não é só para os fortes. Vocês... Parabéns para vocês. Só para aqueles realmente que entenderam para o que nasceram, né? Para o qual nasceram. Glória a Deus pela vida de vocês, amém. Bom, vamos lá. Estamos na última mensagem. Nessa última mensagem dessa série. E nós, durante esses 3, hoje o 4º domingo, nós percorremos um caminho. E eu gosto sempre de falar, não é um caminho que começou do lado de fora. Começou dentro do nosso coração. E nós passeamos por 3 histórias. Lembra dessas figurinhas, gente? Cada um desses rapazes aqui representou uma mensagem que foi tratando o nosso coração. Começamos aqui no 1º domingo e falamos sobre um coração que endurece. Muitas vezes estamos dentro de um ambiente como esse, dentro da casa do Senhor, mas com um coração endurecido. São aquelas pessoas que vão perdendo aos poucos a sensibilidade, vão perdendo aos poucos a conexão com o céu, mesmo dentro da casa do Senhor. No 2º domingo, falamos sobre algo também muito forte e muito, infelizmente, presente. E nós falamos que um coração endurecido, ele não somente se afasta, ele aprende a se esconder. E foi no 2º domingo que nós falamos sobre a máscara espiritual. Uma vida construída tão somente para parecer e não ser. Domingo passado, 3º domingo, entramos, eu diria, dos níveis mais perigosos de todos. O nível do engano. E nós vimos como podemos ter pessoas que elas estão se enganando, se justificando, se convencendo de que está tudo bem. E de que já chegou onde tinha que chegar. E ela mesmo é a régua dela. E aí, por conta disso, elas pararam de crescer. Amém? Mas existe algo muito importante, que eu sempre falo isso aqui nos cultos soltos, que quando Deus nos mostra tudo isso, quando Deus nos revela tudo isso, não é para nos expor. Não é para dizer você é fraco, você não tem essa força toda. Não, não é para isso. Ele revela tudo isso que está dentro de nós, justamente para nos restaurar, para nos reposicionar. Tudo isso que a gente vai colocando, principalmente aqui no culto Souza, que é um culto de confronto, ele não coloca para que a gente possa se envergonhar e se sentir, não é sobre isso. É porque como eu orei com vocês aqui no início, Deus tem um destino para cada um de nós. E se nós não entendermos esse cenário aqui, nós não conseguimos chegar nesse lugar. Então, gente, o intuito dessa série foi mostrar isso aqui. Que muitas vezes nós estamos dentro de um ambiente de igreja.
sendo altamente ativistas, participando de diversos tipos de atividades. E muitas vezes de forma religiosa, tão somente como um ritual. Então o intuito não é só mostrar a você esse padrão para que você possa sair da religiosidade. Mas com essa mensagem de hoje eu quero lhe mostrar como entrar no reino. Porque não é só sobre deixar a aparência. É viver uma real transformação. Então hoje não é mais sobre nenhum fariseu. Hoje não é mais sobre nenhuma máscara. Hoje nós vamos falar sobre uma pessoa. Sobre alguém que falhou, sim. Mas não tentou se esconder porque falhou. Foi uma pessoa que falhou, sim. Caiu, mas ele não terminou no chão, como muitos terminam. Hoje nós vamos falar sobre Pedro. Amém? Abra suas Bíblias, João, capítulo 21, versículo 1 em diante. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e ele começou a aparecer para algumas pessoas. E aqui ele apareceu a alguns dos seus discípulos. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele lhe disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-a ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, para quem, gente? Simão Pedro, o Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros.
Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Amém? Vamos entender um pouquinho dessa história, desse capítulo de João 21. Mas para a gente entender esse capítulo, precisamos voltar a alguns capítulos anteriores. Porque esse cenário, gente, essa história aqui, não é apenas uma história de reencontro de Jesus com os discípulos. É uma história onde tinha um fundo, um papel de parede ali, de queda, de dor, mas também de restauração. Então vamos entender o cenário ali. Pedro. Gente, Pedro era uma pessoa muito chegada. Ele não era distante de Jesus. Ele era muito chegado. Ele andou com Jesus de perto. Pedro, ele presenciou muitos milagres de Jesus, participou de muitos momentos íntimos com o Senhor. Eu gosto dessa história para você ver o nível de intimidade dele, o nível de vida com Deus que esse cara tinha. Em Mateus 16, versículo 13, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E aí Jesus perguntou a eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro teve revelação do céu. Ele tinha experiências reais com Deus. Deus revelou a ele quem era aquele homem, que era Jesus, o Cristo. Mas ao mesmo tempo, Pedro também carregava o que nós chamaríamos na CN Aracaju de demandas. Ele carregava algumas fragilidades, algumas fraquezas. E Jesus já o tinha revelado, que tinha situações internas que ele precisava ter atenção. Sabe quando foi que Jesus alertou Pedro sobre isso? Na última ceia, antes dele morrer. Jesus chegou para Pedro e disse assim: Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, ele falou, por você, para que a sua fé não desfaleça. E Pedro aí respondeu com muita segurança: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Ou seja, Pedro, ele achava ali que tinha confiança plena nele mesmo. Uma certeza interna que ele não falharia. Mas horas depois disso aqui, a realidade mostra outra coisa. Jesus tinha sido preso, estava sendo levado para o sumo sacerdote. E alguns discípulos acompanhavam, inclusive o Pedro.
E aí no decorrer está lá em Lucas 22, 56. Uma criada o viu ali sentado à luz do fogo. E essa criada olhou fixamente para Pedro e disse: este homem estava com ele, estava com Jesus. Foi que Pedro disse: não, mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Ele disse: homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outra pessoa afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. E Pedro respondeu pela 3ª vez: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Fica imaginando esse olhar. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Ou seja, Pedro é confrontado pelo povo, dizendo que ele estava com Jesus 3 vezes. Mas esse é aquele Pedro que diz: eu vou para onde tiver que ir. E no outro cenário, ele nega Jesus as 3 vezes. E então acontece um momento muito forte aqui. Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Eu olhei, eu estudando essa pregação, e eu fiquei imaginando Pedro por dentro. A alma de Pedro com aquele olhar de Jesus, aquele cenário que Jesus já tinha previsto para ele, e ele não se lembrou daquilo. Antes de negar, só foi lembrar depois que já tinha negado. Então eu acho que é hora de, tipo assim, eu fico vendo isso, às vezes a gente alerta determinadas pessoas. A gente diz: oh, você não está indo para um caminho bom, mas a pessoa ignora, entra por aqui, sai por aqui. E daqui a pouco a gente vê, não é porque a gente é profeta do caos, mas a gente vê além do que está sendo visto, pelo discernimento do céu que dá para nós. E aí a pessoa ignora. E aí Pedro, naquele momento, ele chora amargamente. E Pedro, naquele momento, eu fico imaginando, é hora dele dizer assim: agora o negócio pegou aqui dentro de mim. Eu acho que vinha muita dor interna. Imagine você trair ali direto Jesus. Um fracasso interno muito grande. Mas o que é também importante a gente observar, que Pedro, diferentemente de muitos religiosos, Pedro, ele não tenta se justificar. Ele sai e chora amargamente. Pedro não se explica. Pedro não se defende. Pedro, pelo contrário, ele chora amargamente, ele sente, ele reconhece que falhou. Ele começa um processo de quebrantamento interno. Ele não tentou justificar colocando máscara, mas Senhor, eu fiz isso por conta daquilo, eu fiz isso por conta daquilo. Ele não fez isso. Ele se recolhe e chora amargamente. Pedro não tentou, gente, de maneira nenhuma, proteger a própria imagem dele. E isso é um comportamento completamente oposto do religioso, daquele que vive na religiosidade. Aquele que vive na religiosidade, numa situação como essa, ele começaria a justificar, a tentar sustentar. É coisa que nem Adão, a culpa é de Eva. Isso é o religioso. E Pedro não faz isso. Pedro, eu poderia dizer que naquele momento Pedro rasgou o véu do coração. Ele não esconde o erro, ele não cria ali narrativas, ele nem perde tempo, porque ele sabe que ele errou.
Às vezes a gente tem uma agonia porque a pessoa sabe que tem erro, mas o orgulho fala mais alto. E consequentemente não tenta melhorar. Pedro não, Pedro é verdadeiro. O que separa Pedro, gente, de qualquer religioso, não é o fato de ter errado, porque todos erram. O religioso erra. Aquele que está ali nesse processo de quebrantamento está errando também. É a forma como ele reage ao erro. Tem pessoas que estão estraçalhadas na vida, mas o ego, o orgulho, não deixa ele sair daquele lugar. Vive se protegendo, vive colocando a história das máscaras. E é claro que uma pessoa que não reconhece, ela não vai se arrepender. E sem arrependimento, não tem restauração. E aí continua a história, depois disso. Depois desse cenário aqui, Jesus morre, depois ressuscita. E nesse inteirinho aí, algo acontece muito silencioso com Pedro, dentro dele. Você não vê, depois da morte de Jesus ali, Pedro assumindo posição de liderança, como aquele que andava com Jesus, de maneira nenhuma. Você não vê ele em atitudes, retomando, continuando as atividades que Jesus estava fazendo. Pelo contrário, Pedro disse: eu vou pescar. Tinha acontecido alguma coisa com Pedro lá dentro dele. Ele não se explica muito, do nada, não tem muita discussão, não tem muita explicação, do nada ele retorna para a origem. Um movimento que você poderia dizer: não, Lorena, o mestre foi embora, vou voltar àquilo. Aparentemente comum. Mas esse retorno, e preste atenção nesse retorno, carrega um significado muito profundo. Pedro volta para aquilo que ele fazia antes de conhecer Jesus. Ele volta para aquele ambiente que era altamente confortável, altamente familiar, onde ele conhecia toda a rotina, que ele dominava, ou seja, um ambiente seguro para ele. E aqui está a chave. Ele não fez isso, gente, porque ele não amava Jesus. Não era sobre isso. Ele faz isso porque ele não tinha entendido ainda o que Deus queria para a vida dele, o que Jesus queria para a vida dele. Ele não tinha entendido o caminho da restauração. Ele achava: eu errei, o que me sobra é isso aqui. Mesmo tendo visto Jesus ressuscitado, mesmo de certa forma já não era mais para ter aquele peso, algo dentro de Pedro tinha ficado mal resolvido. Ele não sabia como se reposicionar, mesmo depois de saber que Jesus tinha ressuscitado. E quando nós não sabemos lidar com a restauração, presta atenção, tendemos a voltar para o lugar que um dia já fomos. Quantas pessoas morrem no processo? Quantas pessoas morreram no deserto? O deserto não era para morrer. O deserto era lugar de preparação, uma passagem para tudo, para aquele povo, que aquele povo iria viver. E muitas pessoas estão assim, erram, não necessariamente abandonam a fé, continuam às vezes frequentando a igreja, mas totalmente desconectado emocionalmente.
Eles estão recuados emocionalmente. Se afastam do destino final que Deus tinha para ele. Ou seja, perde o senso de propósito. Perder o senso de propósito é voltar a pescar. Deixam de se posicionar como antes. Fica naquele lugar muito perigoso, um lugar intermediário entre a dor e o propósito. Entre o erro e a restauração. Já não se vê mais como alguém que pode ser usado, como alguém que pode avançar. E o que é que acontece? Aos poucos, começam a viver versões antigas de si mesmo. Olha que perigoso isso. Misericórdia, Senhor. Quando eu estava preparando isso, eu digo, meu Deus, não me deixe voltar para a minha versão antiga. Tem misericórdia. Que eu saiba entender os movimentos de Deus através dos processos. E que eu não morra neles. Porque processos são necessários. Deus está muito mais preocupado com o processo do que com o destino final seu. É como você reage no processo, no meio do caminho. Você vai voltar? Esses dias eu disse, eu louvo a Deus. Porque às vezes é tão difícil a gente levar determinadas palavras. Que às vezes a gente fica, Deus, domingo passado foi bem pesado. E eu digo, eu não tenho mais ponte. Eu não vou voltar mais para aquele lugar. É daqui para frente. Eu não tenho mais. As minhas pontes, os meus barcos, eu queimei. Então, você não pode negociar. Não deixe nenhuma espícula de voltar para o seu passado. Nenhuma sequer. Porque no momento que aperta, estou falando aqui humanamente, para dizer para você que eu também passo por isso. No momento que aperta, a gente fica assim, será? E aí você acaba tendo uma tendência, porque aperta. Mas quando você lembra que não é sobre você, que não é sobre a sua força, é exatamente na sua fraqueza que Deus se manifesta forte. Aí você cresce, aí você sobe, aí você vai para cima. Porque não é sobre nós. A gente não está aqui, eu não estou na minha pele, eu não estou me representando. Eu estou representando o Senhor. Então, se gostarem, amém. Se não gostarem, amém também. Então não é, gente, sobre a nossa força. Pedro voltou para pescar porque ele pensava que era sobre ele. Sobre a força dele. Sobre a perfeição dele, talvez. E não é porque Deus tinha rejeitado ele. Mas como eu falei, ele não compreendeu o que Deus ainda tinha para fazer depois daquela queda, depois dos 3 nãos. Ficou claro, gente? E aí, quando você volta para aquele lugar, o resultado não é bom. A pesca vem sem resultado. Pedro volta a pescar, mas o texto é muito claro. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ali não era o destino final de Pedro. Então tem portas que vão ser fechadas para você, porque não é o seu destino final. E não entenda isso como algo ruim. Então somente confia em Deus, de que Ele está cuidando de você. Então aquilo que funcionava antes, Pedro era um bom pescador. Agora já não produz mais. Há o mesmo movimento, há esforço, há tudo ali. Mas não tem resultado. Isso revela algo muito profundo, gente, para a gente.
Quando a vida retorna para um padrão antigo, olha isso, ela perde o fluxo do propósito. Peça a Deus, Deus, eu nunca quero perder o fluxo do propósito. Você está dando certo enquanto você estiver no propósito. Eu não quero ter que voltar para nenhum lugar, porque eu desanimei e perdi o fluxo do propósito. O resultado é esse, nada. Até aquilo que antes era natural para Pedro, que ele fazia com muita facilidade, agora passa a se tornar estéril. Porque Deus não te chamou para viver o que você já foi um dia. Deus te chamou para você viver o que Ele está formando dentro de você. Ele está fazendo uma obra transformadora dentro de você. E é para você viver a partir daqui. Não para você viver igual uma vida toda. Você tem que causar nessa terra. As pessoas têm que olhar para você e dizer o que é que está acontecendo com você. Tem uma metamorfose interna dentro de você. É isso aí. Mas Jesus, Ele é maravilhoso, amém? Ele não desiste de Pedro. Depois de tudo que aconteceu, depois da negação, depois da dor, depois daquele olhar de Jesus ali para ele, Jesus vai ao encontro deles. E no versículo 5 diz assim: Filho, vocês têm algo para comer? E eles responderam: não. As redes estavam todas vazias. Jesus, gente, não vai atrás daquele que está dizendo, que está parecendo tudo bem. Ele vai atrás de quem está em verdade. Que reconhece os seus erros, que reconhece as suas falhas. Isso não significa que Jesus ignora as pessoas que estão ali mostrando perfeição. Mas o que que isso aqui me mostra? Que Jesus não se move por aparência. Ele se move pela verdade do coração. É a verdade do coração que atraiu Jesus naquele barco. Vou lá falar com aquele rapaz. E no versículo 6 ele dá a ordem: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E quando Pedro obedece, aí você vai para o milagre. Quando Pedro obedece, o milagre acontece. Quando Pedro obedece, começa a se abrir um caminho sobrenatural. Essa rede agora vai ficar cheia de peixe. E tem muita gente tentando viver o reino, viver o sobrenatural, mas ainda não quer estar no lugar de quebrantamento interno. Vive o tempo todo cheio de máscara, se protegendo, tentando manter uma imagem, um ego elevadíssimo. Mas sem isso, gente, sem quebrantamento interno, sem aquele lugar que Pedro foi, ele chorou amargamente, não há acesso ao reino. Porque o reino, gente, flui em verdade. O reino flui em rendição. O reino flui em dependência do céu. Às vezes, as pessoas têm dificuldade. Lorena, eu falei há pouco com um irmão ali. E eu disse: meu irmão, cura e restauração é mais simples do que as pessoas pensam. Porque cura e restauração é tão somente rendição ao Senhor. Lorena, mas se é só rendição, por que é tão difícil a gente acessar esse lugar? Porque as pessoas não querem perder o controle. Porque rendição significa humilhação. Rendição significa obediência. Rendição significa dependência total de Deus.
E o povo não quer o tempo todo controlar. E aí, não tem acesso ao reino do céu. E aí, depois dessa pesca maravilhosa, Jesus prepara algo incrível, incrível, para tratar com o coração de Pedro. Muito intencional. Quando eles desembarcaram, viram ali uma fogueira, um peixe sobre brasas e um pouco de pão. Mais uma vez, uma fogueira. Essa fogueira não é por acaso. Essa fogueira está criando ali um ambiente carregado de memória para ser tratado com Pedro. Porque a última vez que Pedro esteve diante de uma fogueira foi quando ele negou Jesus. Agora Jesus recria o mesmo ambiente. Não para expor Pedro, mas para curar ele. Existem dores, meus irmãos, que enquanto você mantiver escondida, ela não vai ser curada. Enquanto você tentar esconder isso dentro de você e não trazer a luz de Jesus para ser tratado, você vai continuar governado por ela. E Jesus, em amor, leva Pedro de volta a esse lugar de memória. Não para fazê-lo, como eu falei, reviver culpa, reviver dor, não. Para pegar aquele cenário agora e ressignificar aquela experiência. E ele chama Pedro para uma conversa e diz assim: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E aí Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Perceba que Jesus, ele podia agora nesse momento chamar Pedro e dizer: Pedro, o que foi que aconteceu, meu irmão, naquele dia? Pedro, o que foi que aconteceu com você, que você fez aquilo comigo, Pedro? Você me negou 3 vezes, você lembra que eu chamei a atenção de você, Pedro? Não. Jesus não revisita o erro de Pedro. Porque Jesus, muito mais interessado estava em restaurar o coração dele. Ele não queria ficar ali tão somente expondo. Ele já sabia que Pedro tinha se arrependido. Ele viu Pedro chorando amargamente. Agora é daqui para frente. Aquilo que nós erramos é daqui para frente. Pedro poderia, gente, naquele momento também, se defender. Muito provavelmente era assim que qualquer religioso faria, se justificava, tentava se explicar. Às vezes, quantas vezes a gente vai aconselhar pessoas, e são tantas as justificativas, são tantos muros, são tantas capas que ela vai botando na frente, que ela não consegue ver o erro dela. E quando ela não conseguir ver o erro dela, a porção que cabe a ela, ela não vai mudar nunca. E aí, Jesus faz essa pergunta: você me ama? E Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele começa: apacenta as minhas ovelhas. Isso acontece 3 vezes. Não como uma repetição vazia, mas como uma restauração completa em Pedro. Ele ali estava curando cada negativa de Pedro. Era um sim de Jesus. Curando Pedro, reativando dentro de Pedro o propósito dele. Talvez você ache que Deus quer as suas explicações. Quer a sua, mas Deus, eu tive um pai, eu tive uma mãe, eu tive isso. Não, Ele quer a sua rendição para te curar e reativar o teu propósito. É só isso que Ele quer. Enquanto nós, na religiosidade, quisermos ficar na explicação, você não conseguirá acessar o reino. E aí, depois disso,
Depois desse encontro de Pedro com Jesus na praia, depois das 3 afirmativas e Jesus dizer: o seu propósito é esse, apacenta minhas ovelhas, apacenta meus rebanhos, apacenta minhas ovelhas. E depois disso foi reativando dentro de Pedro o real propósito dele. Ele redefine dentro de Pedro a verdadeira identidade dele, o senso de destino dele. E Pedro sai daquela conversa com outro foco. O reino começa a se manifestar dentro do coração dele. Com certeza o Pedro sai dali daquela conversa muito mais aliviado. Ele estava restaurado por dentro. O coração dele estava marcado antes pela culpa. Agora, Jesus tinha realinhado ele. Agora, era partir para o ataque, partir para o propósito, partir para o destino. Não acabou nas negativas. E Pedro não apenas voltou a andar com Jesus, ele se tornou uma outra pessoa por dentro. Não dá para andar com Jesus e ser a mesma pessoa por dentro. Nós precisamos ir para esse lugar de restauração. Senhor, eu errei. Assim como Pedro errou, mas eu, assim também como Pedro foi, estou aqui totalmente arrependido do meu erro, da minha falha. Me quebra por dentro, me restaura e me faz de novo reviver a chama do meu propósito. E o reino começa a se manifestar no Pedro. Porque muitas vezes, gente, as pessoas acham: não, mas agora eu já estou na igreja. Acha que falar bonito, agir assim diferente, isso já resolveu. Não! Nós precisamos causar aqui na terra. Nós precisamos manifestar o reino de Deus através da nossa vida. Peça a Deus, peça ao Senhor: Senhor, derrama da sua misericórdia sobre a minha vida e me abençoa, para que a sua face resplandeça sobre mim e que as pessoas olhem para mim e conheçam os teus caminhos. É sobre isso. É sobre isso. Isso é o reino de Deus. Isso é alguém quem sabe que é. O reino de Deus, gente, redefine ali o seu destino. Quando você tem a sua identidade restaurada do Senhor, não tem quem lhe segure. Vocês estão conseguindo entender? E aí, Pedro vira um cidadão do reino. Pedro agora sai de um contexto de religiosidade, achava que é sobre ele, que ele iria ali morrer e voltar para o mesmo estado, e agora ele vira um cidadão do reino. Pedro, gente, no início da história dele, era alguém marcado por muita instabilidade emocional. Ele era impulsivo, falava demais, falava sem pensar, tomava muitas vezes decisões baseadas na emoção. Em um momento ele declarava fé com convicção: não, Jesus, eu vou com você. Mas no outro ele negava Jesus com medo. Instável, altos e baixos. Havia amor, sim, mas não havia firmeza emocional. Mas depois da restauração, algo se alinha dentro de Pedro. E Pedro agora, gente, não quer dizer que ele se tornou uma pessoa perfeita, mas ele se tornou uma pessoa firme, estável. O meu sim é sim, o meu não é não. E se você quer ver a história como Pedro fez e aconteceu, causou aqui na terra, vá ver a história de Atos. Atos 2,14 diz assim: então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Tem pregações de Pedro, que uma pregação dele converteu mais de 3.000 pessoas. Aquele que ia voltar a pescar. E glória a Deus que fechou todas as portas.
É um dos momentos mais marcantes da vida de Pedro. Por que agora, gente? A gente não vê mais aquele Pedro que se esconde, mas sim um homem que se posiciona, cumprindo o propósito dele na terra. Em nenhum momento você vê um homem dominado pelo medo, mas agora sim, um homem guiado e cheio do Espírito Santo de Deus. Não tinha mais aquele homem estável. Agora, ele estava influenciando multidões a seguirem Jesus. O reino de Deus, gente, não transforma apenas o que você sente. O reino de Deus transforma quem você é. Pedro nasceu para isso. Passou pelo barco, passou pela pesca, passou por todos os cenários que você já conhece na palavra. Mas ele nasceu para isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Não era mais sobre o esforço. Agora era expressão do reino de Deus através da vida dele. O cidadão do reino não vive de aparência, não vive de esforço. Ele vive de identidade e de propósito. Ele não precisa fazer força para convencer ninguém. Ele transborda o que ele tem dentro dele. Às vezes é por isso que a gente não entende porque tem tantos cristãos cansados em fazer a obra. Porque eles estão querendo convencer os outros aquilo que nem ele foi viver. Aquilo que eles não são e aquilo que ainda eles não vivem, eles querem convencer o outro de ir. Aí eles têm que usar a força do braço. Precisa fazer muito esforço para você convencer alguém para viver um lugar que você não foi ainda. Então o mundo, gente, não está esperando pessoas perfeitas. Lorena, não é sobre perfeição. Ele está esperando pessoas que viveram a transformação. Ministério do Louvor. Viveram essa verdade que Pedro viveu. Amém? Durante esses domingos, Deus foi tratando a gente por dentro. Como eu falei para vocês no início. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Entenda que vocês não estão aqui por vocês. Eu estou muito empolgada com essa igreja. Eu estou muito empolgada com o que Deus está fazendo aqui. Nem vocês sabem o que vocês estão vivendo. Eu tenho certeza disso. Porque às vezes a gente conversa, né, Senhor? E a gente fica assim, é Deus purinho. E Deus foi tratando, foi confrontando a gente, domingo a domingo, área por área, mostrando todas as verdades. Mas hoje, chegamos no último capítulo. E chegou a hora de rasgar o véu do coração. Chegou a hora de você começar a cada dia mais e dizer: Senhor, eu vou para esse lugar diante de Ti de vulnerabilidade. Eu vou, Senhor, para esse lugar de rendição. Pai, onde é que eu estou me escondendo? Chegou a hora de você agora, de forma intencional, querer ir para o lugar que Pedro foi, de quebrantamento. Começar agora e dizer: Senhor, não quero mais viver uma religiosidade vazia. Eu quero estar tão cheio, tão cheio, tão cheio da sua presença, que as pessoas vão olhar para mim e vai dizer: Jesus está aqui. Na vida da sua vida. Talvez você nunca percebeu quando você começou a se esconder, a se proteger. Mas hoje, Deus te trouxe aqui, não só hoje, mas 4 semanas,
para que você possa agora aceitar o convite dele. E o convite dele é de restauração, não é de punição. O convite dele é para que você possa tão somente viver na verdade, rendido a ele e na dependência. Amém. Eu pedi para os meninos preparar uma música para vocês, que eu acho que fala muito sobre essa série como um todo. E eu queria que vocês prestassem bem atenção nelas e vocês cantassem, adorassem ao Senhor com ela do fundo da sua alma. Amém, gente? Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Deixa a música entrar no seu coração. Sou o teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Teu fogo arde em mim. Olha o refrão. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, corações esquecidos, porque de vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, tentar meus lábios não ver nada. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Amém. Depois vocês olhem, cantem essa música. O nome dela é O Fogo Arderá. O Fogo Arderá. Depois vocês colocam ela para ouvir outras vezes, para que vocês possam viver não apenas uma canção bonita, mas uma vida de sacrifício vivo por Ele. É isso que eles querem, que vocês manifestam a glória dele. É tudo sobre a glória deles. Se você der certo, é a glória dele que vai ser manifesta. Que você possa queimar dentro cada dia mais, que possamos viver o avivamento dentro dessa casa, que as pessoas olhem para suas vidas e digam: é isso que eu quero para minha. Amém. Olhe comigo a última oração dessa série. Senhor meu Deus, hoje eu me coloco diante de Ti, sem máscaras, sem aparência,
sem justificativa. E eu reconheço, Pai, que áreas da minha vida talvez eu tenha me escondido, talvez eu tenha justificado e vivi por muitas vezes de aparência. Mas hoje, Senhor, eu rasgo o véu do meu coração. Eu renuncio à religiosidade, ao orgulho, à necessidade de parecer. E eu escolho viver em verdade. Quebra, Senhor, dentro de mim toda dureza, todo engano, toda resistência. E me dá, Senhor, um coração sensível, quebrantado, dependente de Ti. Em nome de Jesus, amém. E aplauda Ele bem forte. Poesias mais lindas, aleluia, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada. Se dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a Ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a Ti. Se o meu coração não queimar por Ti, não vale a pena só me emocionar pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a Ti. Se o meu coração não queimar por Ti, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som outra vez, queimando de amor por Ti. Eu quero me apaixonar. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Obrigada por seu grande amor para conosco.